Ei, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcele, tia do Ministério Infantil Jardim de Deus, da Igreja Plenitude da Graça. Hoje eu tô aqui no YouTube para fazer a aulinha de José do Egito, da continuação do nosso projeto de Gênesis a Apocalipse. Então, pra gente começar a falar da história de José do Egito, nós precisamos de saber sobre a família dele, né? Um pouco da história dele. O pai dele se chamava Jacó e a mãe Raquel. E o irmão, filho de Raquel, chamava Benjamim. Mas José também tinha outros 11 irmãos, filhos de outras mulheres, que era Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Isacar e Zebulon. Eu acho que é assim que fala. E Jacó tinha outras mulheres, que eram Lia, Zilpa e Bila. Então vamos lá. Eu vou ler a história para vocês. José nasceu em uma grande família, irmão caçula de 11 irmãos e o filho primogênito de Raquel, a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte de sua vida estéril. José nasceu em meio à velhice de seu pai, como fruto de um milagre. Então, José era preferido do pai dele porque ele era fruto de um milagre. Olha só. Israel, Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Gênesis capítulo 37, versículo 3. A primeira vez em que Jacó demonstrou que gostava mais de José foi quando presenteou José com uma túnica longa e colorida. Desde o momento em que os irmãos perceberam o amor de seu pai por José, começaram a odiá-lo e a odiá-lo cada dia mais, a ponto de não conseguir mais falar com ele numa forma normal, sempre tratava ele com ignorância, digamos assim. Então, José começou a ter sonhos os sonhos dele eram o que ia acontecer com ele no futuro. O primeiro sonho de José foi o seguinte: estávamos atando feixes de trigo, e o meu feixe se levantou e ficou em pé. Quando o meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante de mim. E o segundo sonho dele foi o seguinte: desta vez, o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. Olha só, o sonho dos feixes, né? O feixe de José ficou em pé e o feixe dos irmãos dele se curvaram. Que no futuro vai ser que os irmãos de José vão se curvar para ele. Vai ser quando ele vira governador do Egito. A gente ainda vai chegar lá. E o sol, a lua e as 11 estrelas, né? Foi quando foram as 11 estrelas. O irmão dele, os irmãos, o sol, o pai e a mãe, a lua. Quando José contou esse sonho para seus irmãos e seu pai, todos os repreenderam. Seus irmãos sentiram mais ciúmes e seu pai lhe disse: que sonho é este que tivesse? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Gênesis 37, versículo 10. Mas nenhum deles imaginava, nem o próprio José também não sabia que isso era tudo que fosse o que ia acontecer com ele, né? Olha só, mas nenhum deles imaginava, nem o próprio José, que cada um desses sonhos era um prelúdio de algo futuro e grandioso, uma profecia sobre a sua história que antes de ser escrita pelo acaso e pela vontade dos homens, foi escrita por Deus. Até aí tudo bem. Agora nós vamos falar sobre quando os irmãos de José venderam ele. Certo dia, Jacó pediu para que José fosse encontrar os seus irmãos no campo, onde eram apacentadas ovelhas. Os irmãos viram José e logo começaram a cochichar entre si. Lá vem aquele moleque sonhador, é agora, temos a chance de matá-lo. Vamos jogá-lo em um poço e dizer ao pai que um animal o matou. Os irmãos Ruben tentou livrar José e falou: não vamos derramar sangue inocente. Joguem ele em um poço, mas não toquem para o ferir. Ruben falou isso porque ele queria voltar depois que seus irmãos tivessem ido embora para salvar José daquele poço. Os irmãos concordaram e arrancando a túnica longa de José, os jogaram em um poço fundo e sem água. Ao se sentarem para comer, os irmãos avistaram ao longe uma caravana de ismaelitas que levavam muitas especiarias para o Egito. Foi aí que os irmãos venderam José. Olha só, Judá disse: o que nós vamos ganhar se matarmos nossos irmãos?
nosso irmão. Afinal de contas, ele é o nosso sangue. Vamos vendê-lo. Seus irmãos concordaram e venderam José por 20 ciclos de prata. O Rúben não estava lá na hora que eles venderam José. Então, quando Rúben voltou ao poço e viu que José já não estava lá, ficou muito triste. Os irmãos tomaram a túnica de José e a molharam no sangue de um bode que haviam matado. Enviaram a túnica para seu pai com a seguinte mensagem: temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Gênesis 37, versículo 32. José reconheceu a túnica e pensou que um animal selvagem havia devorado José. Jacó reconheceu a túnica e pensou que um animal selvagem havia devorado José. Todos os filhos de Jacó tentaram consolá-lo, mas ele recusava ser consolado. Olha só o que fala em Gênesis 37, versículo 35. Porquanto com o choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim Jacó chorou muitos dias por seu filho José. Aí, enquanto isso, José foi para o Egito, e foi vendido lá. José foi traído por seus irmãos. Ele viajou com os ismaelitas até o Egito e lá foi vendido como escravo para um dos oficiais de guerra e capitão da guarda de Faraó, Potifar. A gente não vai entrar muito em detalhe nessa parte da história. Resumindo, a mulher de Potifar disse a ele que José fez ela o trair. Assim, olha só o que vai acontecer. Depois que José foi fiel a Deus e rejeitou a proposta da esposa de Potifar, Potifar acreditou na mentira contada por sua esposa e, cheio de ira, lançou José na prisão. Mas Deus estava com José e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O carcereiro acabou encarregando José de todos os que estavam na prisão. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro de Faraó foram presos na mesma prisão em que estava José. Aí José começa a decifrar os sonhos do copeiro e o do padeiro. Em uma certa noite, os dois tiveram sonhos perturbadores. No outro dia, quando José foi vê-los pela manhã, notou que os dois estavam abatidos e perguntou: por que vocês estão tristes? Porque tivemos sonhos, mas não há quem nos diga o significado dele. José respondeu: não pertencem a Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. O copeiro contou. O copeiro sonhou o seguinte: sonhei que estava diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela floresceu e deu uvas que amadureceram. Eu espremi essas uvas em uma taça que dei a Faraó. Então José conseguiu decifrar o sonho do copeiro. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai tirá-lo daqui e restituir o seu cargo como copeiro. Quando isso acontecer, não se esqueça de mim. Fale de mim ao Faraó, porque eu estou aqui injustamente. Aí, vendo o padeiro que a interpretação do sonho era muito, muito boa, ele resolveu contar a José o seu sonho. O padeiro sonhou o seguinte: eu sonhei que sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão. As aves vinham comer das cestas que eu trazia na cabeça. Aí José decifrou o sonho dele. Dentro de 3 dias, o faraó virá buscá-lo e ordenará a sua decapitação. As aves comerão a sua carne. Passando 3 dias, era a festa de aniversário de Faraó. Este mandou chamar o padeiro e o copeiro, e aconteceu tudo conforme José tinha profetizado. O copeiro foi restituído e o padeiro morto. O copeiro, porém, não falou de José para Faraó. Aí, olha só. 2 anos depois, o Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio, e as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas. Gênesis 41, versículo 1 ao 4. Tornou a adormecer e teve outro sonho. Eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas.
e as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes. Gênesis 41, versículos 5 ao 7. Quando acordou, Faraó ficou muito perturbado e mandou chamar todos os seus magos e conselheiros, mas ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Até então que o copeiro lembrou de José e falou para Faraó que José tinha conseguido interpretar o sonho dele, né, do copeiro, e isso realmente aconteceu. Então, olha só. Faraó mandou chamar José, que foi trazido rapidamente do calabouço, que é onde ele estava preso. Tive um sonho que nenhum dos meus profetas e sábios conseguiu interpretar. Este sonho tem me perturbado muito. Ouvi falar que tu és capaz de interpretá-lo. Aí José disse: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Gênesis 41, versículo 16. Faraó contou a José os 2 sonhos que tivera, e José interpretou da seguinte forma: os 2 sonhos eram um só, tanto o da vaca, né, o das vacas boas e das vacas magras, tanto das espigas. Olha só, as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as 7 espigas ruins são 7 anos de fome. Olha só. Deus mostrou a Faraó o que ocorrerá no futuro: 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. Se me permite, Faraó, quero dar-lhe um conselho. Torne o homem responsável por armazenar comida nos tempos de fartura. Assim, quando a fome vier, a comida servirá de estoque e a terra não ficará arrasada. As palavras de José foram muito agradáveis a Faraó. Este reconheceu que o Espírito de Deus era com José e o constituiu autoridade sobre toda a terra do Egito. Foi quando ele virou governador. Deu-lhe um anel de ouro e deu-lhe por mulher Asenate, filha do sacerdote. Neste dia, o nome de José foi mudado para Zafenate Paneia, que significava Deus salva, ele vive. José tinha 30 anos quando essas coisas aconteceram. O tempo passou e os acontecimentos que José predizem se cumpriam. Durante 7 anos de fartura, José organizou o povo do Egito, ajuntou alimentos e colocou-os em celeiros. Durante esse período, a esposa de José, Asenate, deu à luz a 2 filhos. O primogênito chamou Manassés, porque diz: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de minha família hebreia. E ao segundo filho chamou Efrai, que diz: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passando 7 anos de abundância, veio sobre toda a terra grande fome decretada por Deus. Foi aí que José reencontrou sua família. A fome atingiu também a família de José em Canaã. Jacó ficou sabendo que havia mantimento no Egito, e então enviou 10 filhos àquela terra para comprar os suprimentos. Apenas 10 irmãos foram ao Egito, os 10 que haviam traído José há muitos anos atrás. Jacó não enviou Benjamim, que havia nascido depois da saída de José, porque tinha medo de também perder Benjamim. José, ele era o governador de todo o Egito, e era ele que vendia as porções de alimento. Logo os irmãos se dirigiram a ele e se prostraram diante de seus pés. José lembrou do sonho que tivera quando ainda era um adolescente, que foi as espigas de trigo, as 11 espigas de trigo que se curvavam diante da espiga de trigo de José. Mas os irmãos não o reconheceram. José falou duramente com ele. De onde vocês são? Eles responderam o seguinte: de Canaã, meu senhor, viemos comprar algum alimento. José respondeu: é mentira, vocês vieram para espionar nossa terra. Não, senhor, somos todos filhos de um mesmo homem chamado Jacó. Ao total, somos 12 irmãos. Um já morreu e o outro se encontra com nosso pai. Se é verdade isso, o que vocês dizem? Se é verdade isso que vocês dizem, eu ordeno que esse irmão mais novo seja trazido. Aí, José já sabia que aquelas 10 pessoas eram os irmãos dele,
Porém, ele e os irmãos não reconheceram José. José jogou todos os 10 irmãos em uma prisão e ali os fez passar 3 dias. Passando esses dias, José os libertou e disse: se vocês são realmente quem dizem, se tragam-me esse irmão mais novo. Deixarei que vocês levem suprimento para a família de vocês. Para garantir que vocês irão voltar, deixarei um dos irmãos presos. Os irmãos se dispuseram para fazer o que lhes foi pedido, mas disseram uns aos outros que isso tudo estava acontecendo porque Deus estava os punindo pelo que havia feito com seu irmão José muitos anos atrás. Então eles começaram a sentir culpa. José conseguia entendê-los, porque falavam em línguas hebraicas. Quando ouviu o que falava, retirou-se e chorou. Depois retornou, prendeu a Simeão e despediu os outros irmãos com mantimentos. Ao retornarem à terra, os irmãos relataram tudo a Jacó e lhe rogaram que entregassem Benjamim. Mas Jacó não queria deixar que Benjamim fosse levado. E aí Rúben falou o seguinte: se Benjamim não retornar, mata os meus 2 filhos, eu farei Benjamim voltar. Mais tarde, Judá também se comprometeu em devolver Benjamim vivo a seu pai. Assim, Jacó viu e deixou Benjamim ir junto. Olha só, aí agora vem a parte do perdão. Essa parte é muito emocionante. Os irmãos desceram a segunda vez ao Egito, levando Benjamim muitas especiarias e dinheiro em dobro, para entregar ao não reconhecido irmão. Ao chegar, José os avistou e levantou os olhos e viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: esse é vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. Em Gênesis capítulo 43, versículo 29 e 30, fala o seguinte: e José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Os irmãos prostraram-se novamente e ofereceram a José todos os seus presentes que trouxeram. E José mandou que seus servos preparassem um grande banquete. Depois do jantar, José pediu para que seus empregados preparassem as bagagens de seus irmãos e ordenou que fosse colocada uma porção completa de suprimentos e o dinheiro que cada um trouxe. Ordenou ainda, ele devolveu o dinheiro que os irmãos trouxeram, porque tinha que comprar alimento, então os irmãos levaram um pacotinho de dinheiro. Como José sabia que eram irmãos dele, ele não ia pagar o mal com o mal. Então, ele mandou devolver todo o dinheiro junto com os alimentos. E mandou colocar a taça de prata dele na sacola do irmão Benjamim. Na manhã seguinte, os irmãos partiram e logo depois José mandou que o seu servo fosse atrás deles, dizendo: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor? E pelo qual bem adivinha? Procedeste mal no que fizestes? Gênesis 44, versículo 4 e 5. Os irmãos negaram que roubaram aquela taça e responderam: como poderíamos roubar a casa do nosso Senhor depois de ter recebido tamanha bondade? Se algum dos seus servos for encontrado com a taça, morrerá. Cada um deles descarregou o que havia levado, e a taça foi encontrada na sacola de Benjamim. Diante disso, todos os irmãos ficaram desesperados e retornaram à cidade, que eles já estavam indo para Canaã. Ao chegarem na casa de José, este lhe perguntou: como vocês tiveram coragem de fazer uma coisa dessa? Judá então se dirigiu a ele dizendo: Deus trouxe à luz os nossos pecados, agora todos nós somos teus escravos. Logo, longe de mim fazer tal coisa, antes só aquele que roubou a taça será escravo. José respondeu. Judá continuou: permita a teu servo que fale ainda uma coisa. Meu pai ama muito Benjamim, o menino que roubou a taça. Se ele não voltar conosco, meu pai morrerá chorando. Agora, porém, eu peço que permitas que eu fique no lugar do menino, porque não suportarei essa culpa. Deste momento em diante, José já não pôde mais se conter e ordenou que todos deixassem a sala, seus empregados e servos e a sua família. Então pôs a chorar tão alto que todos os egípcios do palácio ouviram, porque ele ficou assim emocionado, pelos irmãos ter pedido perdão, por ele ter reencontrado a família dele. Eu sou José, meu pai ainda está vivo?
Aí José contou aos seus irmãos que ele era o irmão que eles venderam. Olha só. Mas os seus irmãos ficaram tão chocados que não conseguiam responder. Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito, e agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me ter vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviardes para cá, senão Deus. Então Deus já tinha planejado aquilo. Que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Gênesis 45, versículos 5 ao 8. Se vocês quiserem acompanhar com a Bíblia, vai ficar mais fácil, por causa de não estar entendendo o que eu estou lendo. José abraçou e chorou com cada um de seus irmãos e mandou buscar seu pai com todos os rebanhos, netos e bens que possuíam para trazê-lo para o Egito, porque a fome ainda duraria 5 anos. Os irmãos foram e contaram ao pai, Jacó, que José estava vivo e que era o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou e ele disse: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Gênesis 45, versículo 28. Olha só. Jacó partiu com tudo que possuía e foi encontrar José na terra de Gozém. Quando o encontrou, José chorou longamente abraçado a ele. Então José mandou os irmãos buscar toda a família para ir morar no Egito, porque ali tinha alimento e ainda ia ter mais 5 anos de fome naquela terra. A família de Jacó habitou numa das melhores regiões do Egito, com a permissão de Faraó e com os alimentos que José havia armazenado. Sobreviveram em todos os anos de fome. Depois de 17 anos, Jacó morreu e os irmãos de José tiveram medo que José retribuísse o mal que eles tinham feito. Por isso, enviaram um recado a José dizendo: antes de morrer, nosso pai pediu para que nos perdoasse, porque te tratamos com muita perversidade e maldade. Agora, pois, perdoa os nossos pecados. José chorou quando recebeu esse recado. Mais tarde, seus irmãos o encontraram pessoalmente, prostraram-se, rosto em terra, e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José respondeu: não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Gênesis 50, versículo 19 ao 21. Olha só. Esta é a história de José do Egito, um homem que conseguiu o que poucos de nós conseguem. José viu a mão de Deus acima de todas as outras mãos que tentaram manchar sua história com traição e dor. Cumpriu os planos do Eterno, com perseverança e excelência, e perdoou o imperdoável. A história de José é uma lembrança linda de como Deus pode gerar o bem em meio ao sofrimento humano e à hostilidade do mundo. Gente, essa foi a história de José do Egito. Eu espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo nós vamos entrar já no livro de Êxodo, tá? Compartilha o canal da nossa igreja para mais pessoas, que a gente precisa de estar compartilhando a palavra de Deus para as outras pessoas, para que possa chegar naquela pessoa que está triste, que está abatida, ou até mesmo naquelas pessoas que estão alegres, mas ainda não conhecem a palavra de Deus, tá? Então, nos segue no Instagram, tem o link do nosso Instagram do Ministério Infantil e do Ministério da Igreja na capa do nosso canal. E eu espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.